No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, Mateus capítulo de número 6, e o versículo de número 25. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andei ansiosos pela a vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar de um mal que tem atingido a humanidade. Não é um mal que tem atingido somente Guaratinguetá, somente o estado de São Paulo ou somente o Brasil. Não. É um mal que tem atingido o mundo inteiro. E esse mal se chama ansiedade. Nós estamos vendo que, com o passar do tempo, e isso é bíblico, a palavra do Senhor diz que, conforme os tempos iam se passando, aumentaria e muito a ciência, aumentaria muito a tecnologia, mas também aumentaria muito a maldade, na mesma proporção. Nós, seres humanos, nós temos um limite na nossa vida. Nós temos um limite, porque Deus fez o homem com a sua devida limitação. Nós não somos como Deus, que é infinito, não. Nós temos limitações. E todas as vezes em que algumas dessas limitações, elas chegam ao seu estado, vamos dizer assim, maior, nós começamos a dar sinal. Muitas das vezes, quando a sua saúde não vai bem, você começa a dar sinal. Às vezes é uma pressão arterial, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes a febre, que indica que alguma coisa não está bem no seu corpo, ou até mesmo quando você vai fazer um exame de sangue. Você sabia que o teu sangue fala? E quando nós fazemos o exame de sangue, vai sair lá tudinho, o seu sangue vai falar o que está acontecendo com a sua vida. Vai sair o resultado, às vezes triglicéridos, às vezes colesterol, às vezes a própria glicemia, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ansiedade, ela é um mal que está atingindo este mundo e a vida das pessoas, porque as pessoas, elas estão vivendo num ritmo muito acelerado. Hoje, nós recebemos milhares de informações por minuto. Por onde você anda, você vê alguém vestido com uma camisa escrito alguma coisa. A propaganda, você acaba sendo um merchandising. Você acaba sendo um garoto propaganda daquela roupa que você está vestindo, porque isso é escrito. E tudo que está escrito numa camisa é para te chamar a atenção. Tudo que está no outdoor é para te chamar a atenção. Tudo que você recebe como mensagem no seu celular é para te chamar a atenção. Então, com isso, recebendo milhares de informações por dia na sua vida, isso
vai levar o ser humano a viver de uma maneira acelerada. E muitas das vezes nesse processo acelerado, não cabe tempo para Deus, mas cabe tempo para os seus afazeres. Cabe tempo para buscar os seus objetivos. Cabe tempo para se ganhar dinheiro. Cabe tempo de estar aproveitando oportunidades. Mas não cabe tempo para Deus. Então veja que o Senhor Jesus, ele falou isso há 2000 anos atrás. Sobre a ansiedade. Que seria esse mal que iria tomar a vida das pessoas. Hoje o ser humano, ele quer as coisas do jeito dele, da forma dele e no tempo dele. Quem está entendendo, diga amém. Se as coisas não acontecem do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele, já começa a vir ansiedade. Se ele recebe um não hoje de algo que foi comprar, já vem ansiedade. Se ele não consegue comprar o que ele queria, já vem ansiedade. E por que isso tem tomado conta do ser humano? Porque o homem, ele se desvaziou de Deus. Ele se encheu das coisas desse mundo, das coisas dessa terra, das coisas que ficarão aqui, das coisas que não têm valores espirituais. Se encheu disso. Então a pessoa vive uma vida ansiosa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele disse que não deveríamos andar dessa forma. Porque a nossa vida não tem que ser pautada nas coisas desse mundo. A nossa vida precisa ser pautada. A nossa vida precisa ser direcionada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o melhor remédio para a ansiedade. É o melhor remédio. Você pode passar no especialista e o especialista passar para você um remédio. Esse remédio que o especialista passar não vai ser melhor do que você viver a palavra de Deus na sua vida. Porque quando você vive a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, aleluia, ela vai tirar a ansiedade do teu coração. Por quê? Por que, pastor, que a palavra de Deus tira a ansiedade do meu coração? Porque você passa a confiar em Deus. E é essa confiança em Deus, essa confiança em Deus, que vai tirar a ansiedade do teu coração. Que vai deixar você tranquilo, diante dos problemas, diante das dificuldades que você está enfrentando. Porque muitas das vezes você está enfrentando um desafio, um problema, uma dificuldade muito grande na sua vida, e isso tem desgastado você. Às vezes você tem carregado um fardo enorme, pesadíssimo na sua vida. Por quê? Porque você está levando a vida do jeito que você quer, ou do jeito que você acha que é melhor levar. Mas a partir do momento que você abrir o seu coração e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que esse fardo pesado, esse jugo que está sobre a tua vida, ele vai ser despedaçado.
Por quê? Porque Jesus ele disse: olha, tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Aleluia. O jugo de Jesus é leve, não é pesado como o do mundo. Então nós precisamos entender que existe um caminho sem ansiedade, sem os males dessa vida nos atingir. E esse lugar é como o salmista disse, é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, é o Senhor Jesus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, o Senhor Jesus, ele disse, e aí ele continua dizendo: olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentas. Não tem de vós mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então as preocupações com filhos, preocupações com emprego, preocupações com família, preocupações com as coisas desse mundo, com funcionário, com carro, enfim, com tudo. Pode ver que tem muitas coisas para você se preocupar. Mas agora eu digo para você, Jesus manda você se preocupar com essas coisas? Não. Jesus manda você confiar nele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque a confiança no Senhor Jesus, você uma vez que colocou a tua vida nas mãos do Senhor Jesus e confia fielmente naquilo que Ele está fazendo na sua vida, você não vai se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. Uma coisa é você ser responsável por você. Vamos lá. Não, eu sou o dono da minha vida, eu penso desse jeito e eu faço desta forma. Quem está entendendo, diga amém. Então o responsável pela tua vida é você. O que der errado, responsável é você. Agora você entregou sua vida nas mãos de Jesus. Você não tem mais preocupações. Ou problemas nós vamos ter. Vivemos uma terra problemática. Se você não arruma problema para você mesmo, tem alguém que vai na porta da sua casa e dá um problema para você. Essa é a grande realidade. Porque nós vivemos num mundo problemático. Amém? Então problema nós sempre vamos ter, enquanto estivermos vivos nessa terra. Mas uma coisa é quando você entrega a sua vida para Jesus e Jesus passa a ser responsável por você. Então tudo que der errado na sua vida, responsável é Deus. Como assim, pastor? Quem era responsável pelos apóstolos? Quem era responsável pelo apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi açoitado, apedrejado, cobra mordeu, sofreu naufrágio. Quem era responsável por tudo isso? Jesus. Paulo morreu? Não. Jesus cuidou dele. Os discípulos, quem era responsável? O Senhor Jesus. Pedro estava preso numa prisão para ser apresentado uma semana depois e ser crucificado. Jesus mandou um anjo lá na prisão e libertou Pedro. Por quê? Porque responsável pela vida de Pedro era Jesus. Se Pedro fosse responsável pela sua própria vida, ele teria sido crucificado. Ele não saía vivo daquele lugar. Deu para você entender? Então, o ser humano, eu e você, nós escolhemos o caminho que queremos. E se nós escolhemos confiar no Senhor, não podemos viver ansiosos por nada. Por nada. Amém, Jesus? Nossa, quando será que vai vir esse aumento? Nossa, quando será que eu vou conseguir? Quando vai vir a resposta do financiamento?
Nossa, quando será que essa porta vai se abrir? Quando será que aqui... Mão, cansa. Descansa. Quem cuida da sua vida é Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mal menos dia ou mais dia, mas Ele vai cumprir. O que você precisa fazer é entender que a sua preocupação, o seu nervosismo, muitas das vezes, atinge de cheio os planos que Deus tem para a sua vida. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou. Ninguém. Mas o ser humano tem o poder de adiar. Você consegue adiar. Às vezes as bênçãos estão aqui, ó, para cair nas tuas mãos. Você consegue adiar as bênçãos. Porque você, com a sua ansiedade, com a sua preocupação, você acaba afastando de você a bênção que está chegando. Amém, Jesus? Então, qual é o remédio, pastor? Para nos mantermos firmes, inabaláveis nesse mundo e não perdermos a fé. Não tirarmos os olhos de Jesus. Qual é o remédio? Salmo de número 37. Abra aí em Salmo de número 37. Aqui tem alguns ensinamentos para nós. Mas é ensinamentos para você colocar em prática. Não é para você ouvir com o ouvido e soltar pelo outro, não. O que está escrito aqui é para você colocar em prática. Amém? Olha o que diz o versículo 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o primeiro passo. Confia no Senhor e faz o que é certo. Somente isso. Confia no Senhor e faz o que é certo, faz o que é bom, faz o bem. Pessoas ansiosas, pessoas que ficam irritadas, nervosas com qualquer coisa, não conseguem fazer o bem. Ou não conseguem fazer bem feito. Mas sempre dá problema. E problema gera o quê? Problema. Problema não gera solução, irmão. Problema gera problema. Amém? Você só vai conseguir resolver os problemas quando você começar a pensar da maneira certa. Quando você confiar no Senhor. Aí o Senhor vai te dar uma direção. Amém? O salmista diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Hoje, ainda tem algumas estradas sem luz, né? Mas naquela época era totalmente sem luz. Os viajantes de noite, se ele tropeçasse numa pedra, já que não havia sapato fechado, né? Depois de algum tempo houve, mas bem mais distante. Mas na época de Jesus não havia sapato. Havia sandálias. E assim mesmo muito mal construídas. Precárias. Oriente Médio, terreno pedregoso. É uma geografia bem defeituosa, né? Então, se um viajante tropeçasse numa pedra, tirasse aí a unha do dedo, abrisse o dedo, ele tinha que abortar a viagem. Ele não conseguia chegar no seu destino. Então, por isso o salmista disse: luz para o meu caminho e lâmpada para o quê? Para que ele não tropece. É a tua palavra, Senhor. É a confiança em Deus. Amém? Então confia no Senhor e faz o bem.
habita na terra e vive tranquilo. É para viver ansioso? É para viver na terra e viver ansioso? É para viver o quê? Tranquilo. Por quê? Porque você confia no Senhor. Então nada vai abalar a tua fé. Nenhuma notícia ruim, nada, nem aqueles que se levantam contra a tua vida, que querem o teu mal, nada disso vai tirar o seu sono. Porque você tem um Deus todo-poderoso na tua vida. E você, todo dia, a todo momento, está na presença dEle, através das suas orações. Amém? Habita na terra e vive tranquilo. Aleluia. Deleita-te no Senhor. Essa palavra deleite significa, aleluia, alegre-se, confia. Satisfação em todo o âmbito da tua vida. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Como assim, pastor? Deus sabe do que você precisa. Muitas das vezes você chega na sua casa, poxa vida, venceu a conta de luz, não tem dinheiro para pagar. Deus conhece seu coração. Ele vai entrar com a providência. Ele cuida de você. Mas agora, se você ficar se descabelando, nervoso, sem dormir porque a conta de luz não foi paga, sabe o que vai acontecer? A bandeirante vai cortar. Porque você não está confiando no Senhor. Amém, Jesus? Está acabando as coisas dentro de casa, confie no Senhor. Então nós temos que aprender isso, igreja. Porque senão nós não servimos a Deus direito. Nós só servimos a Deus. Muitos só querem servir a Deus porque querem alguma coisa para a sua vida. Estão querendo uma bênção, uma vitória ou qualquer coisa assim. Mas nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. É isso que tem que entrar na nossa consciência. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Ah, mas Deus pode te dar isso, Deus pode te dar aquilo, Deus pode abrir as comportas do céu sobre a tua vida, Deus pode fazer você ficar rico da noite para o dia. Não me interessa. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Porque eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é. Nada de crente materialista que só vem atrás de Deus para pedir algo. Não. Eu vou até Deus porque eu sei quem Ele é. E eu sei o preço que Ele já pagou pela minha vida. Gratidão. Amém? Gratidão. Então deleita-te no Senhor, satisfação, alegria. E Ele te concederá o desejo do teu coração. Agora, o versículo 5. Isso aqui, irmãos, é algo tremendo que você não pode se esquecer nunca. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. É você que faz? Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que esta palavra caminho significa para nós? A nossa vida. Estamos num caminho chamado vida. E esse caminho para uns é mais longo, para outros é mais curto, mas é um caminho. E esse caminho se chama vida. E para nós sermos bem-sucedidos, para nós alcançarmos as nossas vitórias, para você ver, aleluia, a sua família feliz, o que você precisa fazer? Você precisa entregar esse caminho chamado vida ao Senhor.
E você precisa confiar nele. Quem está entendendo, diga amém. E o que ele diz? Confia nele e ele tudo fará. O que Deus vai fazer? Aquilo que você não pode fazer. E muitas das vezes, há coisas que estão fora do nosso alcance, que não tem como nós mudarmos. Mas existe um Deus no céu que pode todas as coisas. Aleluia. E esse Deus, ele está pronto, preparado, aleluia, para poder receber as tuas orações. Então, se você confia no Senhor, quando você dobra o seu joelho para orar, a tua oração não fica preso no teto da tua casa, vai chegar até a sala do trono, até onde Deus, a morada de Deus, e Deus vai ouvir. Amém, Jesus? Então, quando o homem deixa de acreditar nisso, em Deus, nas coisas de Deus, ele acaba se frustrando, porque o ser humano, ele é movido por resultados. Ele quer ver resultados bons no meio da família, ele quer ver resultado bom no trabalho, ele quer ver resultado bom aonde ele mora. E se isso não acontece, isso abala as estruturas, mexe com o interior do homem. Amém, Jesus? E muitas das vezes, esse abalo no interior do homem, isso vai florar de alguma maneira. De alguma maneira. E aí, irmãos, vem um descontrole na vida do ser humano. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Entregar tudo nas mãos de Deus. Mas uma vez que eu entreguei, eu não pego de volta. Uma vez que eu coloquei na mão de Deus, eu não vou lá buscar de novo. Amém, Jesus? Olha só para você ver. Davi, quando era ainda um jovem, de 17 anos, o pai dele pediu. Entenda o que eu quero te dizer. O pai dele não mandou. Jessé não mandou. Jessé pediu. Davi, pega esse punhado de farinha, esses queijos e pão que eu fiz, leva para os teus irmãos que está em campo de batalha. Entrega os queijos para o Saul e entrega também os pães para os seus irmãos. A Bíblia diz que Jessé pediu, ele não mandou. O que fez Davi? Obedeceu. Preste atenção. Só que Davi, ele era incumbido do quê? De tomar conta das ovelhas. Bem, meu pai pediu para mim ir lá, mas eu sou responsável pelas ovelhas. O que Davi fez? Ele levantou, ele foi lá, buscou um outro pastor e colocou para tomar conta das ovelhas. Responsável, obediente e responsável. Amém? Quando ele chega lá, ele se depara com quem? Blasfemando contra o Deus de Israel, Golias. Não havia um homem no exército de Israel, nem o próprio rei Saul tinha coragem de lutar contra Golias. Davi chegou, perguntou o que estava acontecendo, informaram Davi, e Davi falou assim: mas espera aí, e quem matar esse gigante aí? O que vai acontecer? Vai acontecer que a família dele será isenta de impostos, ele vai ganhar uma boa quantia, né, em prata e ouro,
E ainda o rei Saul vai permitir que ele se case com uma filha dele. Aproveitou a oportunidade? Deus mandou ele lutar com Golias? Deus não mandou. Mas uma pessoa obediente e responsável aproveita as oportunidades dadas por Deus. Amém? Porque aquela oportunidade era dada por Deus. Deus às vezes coloca oportunidades na sua frente para você aproveitar. Mas daí você, com seus pensamentos ruins, né? Com a sua falta de fé, com seus olhos malignos, não consegue enxergar a oportunidade. Aí Davi foi até Golias. Quando o Davi chegou lá, né, com o seu cajado, com a sua funda, morcinho de lado, Golias falou assim: eu sou um cachorro, por acaso, para você vir com um pau para cima de mim? E o que o Golias falou para ele? Olha, hoje mesmo eu vou matar você, eu vou te despedaçar, e as bestas da terra e as aves do céu vão comer a sua carne. Golias falou através de si mesmo. Prepotência, falta de humildade. Quem está entendendo, diga amém. E o que Davi vai falar? No nome do Senhor dos Exércitos, eu venho até a ti. E o que Davi faz naquela batalha? Ele profetiza. Hoje, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a qual você tem afrontado, vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça. E as bestas da terra e as aves do céu vai comer tua carne. Ele profetizou. Sabe o que aconteceu? Deus lá do céu olhou, falou: Davi, eu assino embaixo. Vai em frente, a vitória é sua. Quando nós não deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós fazemos como Davi fez. Davi profetizou e Deus assinou embaixo. Então quando você olha para um filho e fala assim: vai dar certo na vida do meu filho, vai dar certo na vida da minha filha, vai dar certo na vida do meu marido, vai dar certo na vida da minha esposa, vai dar certo na minha vida. Pensar positivo, não negativamente. Ah, mas eu recebi esta palavra, ah, mas me disseram isso. Ei, palavras são lançadas ao vento, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não cai em terra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai, faz aquilo que apraz o coração do Senhor e depois volta para Ele. Então entenda o que eu quero te dizer. A sua vida só vai ter um sentido diferente quando você parar de olhar para os seus problemas, parar de deixar que isso tome o seu coração e passe a confiar no Senhor. Amém? Quem entendeu, diga amém. Davi lançou uma pedra e derrubou Golias. Com uma pedra. Sabe por quê? Porque quem confia no Senhor não precisa de mais de uma oportunidade. É só uma. Basta. A vitória chegou. No nome de Jesus. Ele foi lá, cumpriu a promessa. Preste atenção no que eu estou dizendo. Cumpre aquilo que você promete. Ele foi lá e cortou a cabeça do Golias. Quando ele trouxe a cabeça do Golias para o rei Saul, o rei Saul olhou para ele e falou: quem diria, menino? Um menino, mas não era aquele menino. Era o que estava da vida dele. Amém? Tudo que você consegue fazer, tudo que você consegue alcançar,
Tudo que você consegue de êxito na tua vida não é você, é Deus na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, se coloque de pé nessa noite. Esta é a palavra de Deus para o seu coração.